A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Como sempre, o nosso encontro, de toda semana, quarta-feira, às 10 da noite, você é sempre o nosso convidado especial. Afinal de contas, o programa é feito sempre pensando em você. E nessa semana, mais um tema polêmico, que já se arrasta há algum tempo, não é nada assim novo, surpreendente, essa discussão. Inclusive, já se alastrou nas duas últimas eleições presidenciais, lá na de 2018 e agora na de 2022, e ainda causando muita polêmica. Nós vamos falar sobre os banheiros unissex. Você é contra ou a favor? Nós temos especialistas, temos a opinião do povo, mas é muito importante a sua participação. Banheiros unissex, você é contra ou a favor? E você já pode deixar a sua resposta, o seu comentário, a sua sugestão nas nossas redes sociais, tanto através do Instagram, Programa Na Sua Opinião, como também através do nosso canal do YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá você pode falar contra, a favor, deixar uma opinião mais detalhada, uma sugestão, a crítica, o elogio. Afinal de contas, o programa é feito pensando em você. Daqui a pouquinho eu já vou apresentar as nossas convidadas e eu queria sempre ressaltar. Nós procuramos dar a voz, aqui a opinião, a todas as partes envolvidas. Pessoas que são contra e pessoas que são a favor. Infelizmente, em alguns casos, algumas pessoas que são contra ou que são a favor preferem não se manifestar ou não querem se manifestar por algum motivo. Então aí fica difícil para a gente abrir a todas as opiniões. O espaço está aberto para as pessoas que pensam de uma forma ou de outra, porque afinal de contas o nosso compromisso aqui é levar a informação transparente e imparcial para você. E você analisando a informação, você vai decidir se você é contra ou a favor. E nessa noite, para falar de um tema tão polêmico, nós temos duas convidadas ilustres. Eu quero começar já dando meu boa noite e apresentando a Denise Garcia. Ela é mãe e ativista pelos direitos das mulheres e crianças. Também é membro da diretoria da Mátria, Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil. É uma associação suprapartidária, sem fins lucrativos, que atua na defesa dos direitos e espaço de mulheres e crianças em âmbito nacional. Denise, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Denis, obrigada por ter convidado. E também já dando meu boa noite, agradecendo a Bianca Diamante Weisberg. Ela é casada, psicóloga e atualmente mãe em tempo integral de 3 filhos. É uma das coordenadoras nacionais do movimento Mães Direitas. Muito obrigado, prazer enorme, obrigado por ter aceito o convite, Bianca. Boa noite, muito obrigada. Agora eu vou pedir, já para rodar a matéria-tema, mas você já pode ir deixando sua opinião através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos rodar a matéria-tema e, na sequência, já voltamos com as nossas convidadas. Pode rodar, por favor. Banheiros unissex vêm sendo implementados há alguns anos no Brasil e em outros países. Em 2008, no centro acadêmico de uma das maiores universidades da Grã-Bretanha, a Universidade de Manchester mudou as placas dos banheiros femininos apenas para banheiros e dos banheiros masculinos para banheiros com mictório, atendendo a pedidos de estudantes transexuais. A medida, que atendeu a uma parcela de alunos da instituição, gerou duras críticas por parte de outros alunos, principalmente as mulheres que disseram não se sentir à vontade ao frequentar o mesmo banheiro que homens. Afinal, a entrada no banheiro feminino foi liberada para qualquer pessoa e não apenas para os que se assumem como transexuais.
Em 2013, a polêmica aconteceu em Florianópolis, quando um projeto de lei determinava que shoppings, supermercados, restaurantes, cinemas e locais de diversão seriam obrigados a oferecerem um banheiro masculino, um feminino e um unissex. A ação foi vista como um reforço ao preconceito, mesmo que no documento oficial não especificasse quem deveria usar o banheiro unissex, mas proibia o uso por crianças. Em 2016, a história dos banheiros unissex gerou novas polêmicas. Nas escolas públicas do Paraná, por exemplo, as mães podem matricular os filhos com um nome social, ou seja, um estudante do sexo masculino poderá ser matriculado com um nome feminino e se declarar pertencente ao gênero feminino, e assim terá acesso aos vestiários e banheiros femininos. Um ano antes, em Belo Horizonte, pais de alunos organizaram protestos depois que se tornou público o caso de um aluno da educação infantil que urinou na calça por sentir-se constrangido em ter que dividir o banheiro com meninas. As placas que sinalizavam masculino e feminino nos banheiros da escola haviam sido retiradas. Na sua opinião, os banheiros unissex são seguros para as crianças? Deixe sua opinião nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Daqui a pouquinho nós já temos algumas opiniões, eu vou passar aqui a vocês. E eu vi na matéria, até nessa época, em 2018, eu estava no Paraná, e a filha de um amigo meu, que estudava numa escola pública, estadual, no Paraná, ela foi usar o banheiro, quando chegou tinha alguns meninos dentro do banheiro. Isso ela deveria ter o quê na época? 7, 8 anos, mais ou menos isso. Ela pegou, falou com o pai foi lá para reclamar e eles falaram que não, que estavam cumprindo a lei, etc., que era assim, que não tinham como impedir. Ele foi obrigado a tirar a filha da escola, foi para uma escola particular, ele não tinha condições de pagar, teve que, né, se apertar, cortar de tudo quanto era lado ali, para a criança ir para uma escola particular onde não existia a história do banheiro unissex. Para uma criança ali, sei lá, de 7, 8 anos, parece ser um meio complicado. Mas eu queria a opinião das nossas convidadas, porque é uma discussão, como eu falei, que já se arrasta há mais de 10 anos, né? E parece que não vai ter fim. Que uma hora a prefeitura concorda, o Estado não concorda, aí vai para o governo federal, aí vem outra votação, outra lei, aí vai para a justiça. Como se encontra hoje? Eu queria começar, por favor, com a Denise, para falar sobre o assunto. Ela é ativista de direitos das mulheres e das crianças. Como isso começou, como evoluiu e que ponto está agora a história do banheiro unissex? Denise, por favor. Olha, eu posso começar a buscar isso anos atrás, mas eu posso usar como marcador esse caso que está sendo julgado no STF no dia 29. É um recurso extraordinário que se iniciou com um processo em Florianópolis em 2016. Foi motivado por uma pessoa do sexo masculino que se identifica como mulher, e essa pessoa tentou usar um banheiro no shopping, lembrando que banheiros de shopping tem segurança, né? Tem funcionários lá dentro. E ele foi impedido pelo funcionário, pelo segurança, e a partir daí criou-se uma situação em que ele se sentiu constrangido e ingressou na justiça buscando indenização. Esse caso hoje, ele foi subindo, né, nas instâncias, ele perdeu a primeira instância, perdeu a segunda, e hoje o caso está no STF. E esse caso, ele é um caso muito emblemático, ele é muito importante, porque o resultado do julgamento vai ter repercussão geral. Significa que a partir do julgamento desse caso, todos os espaços privados de mulheres passam a ser considerados unissex. Por que eu digo unissex? E o governo adora dizer, não, banheiro unissex é fake news. Eu digo unissex porque a definição de unissex é que pode ser utilizado pelos dois sexos. Um banheiro cujo critério de acesso seja autoidentificação de gênero, lembrando que sexo e gênero são coisas distintas. Sexo é um marcador
biológico, científico, histórico, atestável, imutável. E enquanto que o gênero é uma construção social, fluida, variável, de cunho individual e subjetivo, ou seja, gera uma insegurança jurídica enorme. Então, a gente tem essa questão. Se os banheiros passarem a ter o seu acesso franqueado mediante a autoidentificação de gênero, significa que qualquer pessoa pode acessar qualquer banheiro. Leia-se, qual é o banheiro que está em disputa? É o banheiro feminino. Ninguém quer ir no banheiro masculino. Ele não é seguro nem para os homens. Então, o que está em disputa é esse espaço separado por sexo para a segurança das mulheres, que é resultado de uma luta histórica dos movimentos, das lutas de mulheres. Né? A gente não pode tomar isso como uma coisa que sempre existiu. No Senado Federal, no plenário do Senado Federal, até 2016, não havia banheiros femininos. 2016 foi ontem na história. Então, é uma conquista. Desculpe, mas aí como as senadoras faziam? Elas usavam ou o banheiro de fora do plenário, que fora do plenário tinham os outros banheiros, ou talvez usassem os banheiros masculinos. Elas não relatam isso. Mas, porque já existiam senadoras, né? Existiam senadoras 35 anos antes. E demorou 35 anos para ter um banheiro feminino. Mas o que significa a existência desse banheiro feminino? Significa que as mulheres são aceitas naqueles espaços. Que elas podem acessar aqueles espaços. Então, com segurança, né? Porque isso é uma coisa muito marcante. Bom, então o que a gente tem? Tem essa disputa que está acontecendo no STF, através do julgamento desse recurso extraordinário, e nós já temos 2 votos de ministros contrários às mulheres. O Barroso e, salvo engano, o Fachin já votaram. Foi o Fachin mesmo? Acho que sim. E eles votaram a favor da autoidentificação de gênero. Ou seja, um voto contra mulheres e crianças, né? Porque a gente não precisa fazer muita elucubração para pensar quem que usa os banheiros femininos. As mães usam os banheiros femininos, as mães levam seus filhos aos banheiros femininos. Então, eu tenho um menino de 11 anos, até hoje eu me sinto insegura quando ele usa um banheiro masculino. Se dependesse de mim, eu levaria junto comigo. Então, é um tema muito sensível, esse. E por ser um tema tão sensível e que atinge 50% no mínimo da população brasileira, a gente entende que o plenário do STF não é o lugar para acontecer esse tipo de decisão. Isso tinha que estar sendo debatido com a população e os representantes da população no Congresso. A gente precisava de uma lei propriamente. Podia ter, nesse caso, num caso tão impactante, a gente não podia ter esse debate alijado do povo dentro do STF, né? Denise, eu vou abrir até um parênteses, eu sou advogado de formação e infelizmente a gente vê hoje que o STF está decidindo sobre tudo, por quê? É uma omissão do Legislativo. O Legislativo está acomodado, aceitou a condição de submissão ao STF e ele já não discute mais nada, ele não se envolve, ele trata só de orçamento, atender isso, atender aquilo. E fazer lei, que é a função dele, que ele é pago para isso, ele delegou, ele terceirizou para o STF. Então, o que acontece hoje? Qualquer partido, e tem gente que é dona de partido só para poder entrar no STF, para atender os anseios de alguns. Então, tudo acaba indo para o STF. Isso, eu como advogado, acho um absurdo. O STF teria que discutir matérias sensíveis que o legislador não conseguiu chegar realmente a alguma conclusão, uma votação, uma discussão. Mas hoje não é mais fácil o seguinte, surgiu uma dúvida, manda para o STF.
Para que eu vou me desgastar aqui com o meu eleitor? Eu vou ficar preocupado com orçamento, em verba de emenda, e atender o prefeito, o governador, o outro. Infelizmente, a grande maioria do legislativo se acomodou e passou essa bola para o judiciário, que não é papel do judiciário. Só que, como não tem ninguém fazendo, lógico, o STF vai fazer. Então, é uma situação anômala, ruim para a sociedade, ruim para a democracia, e outra, a gente acaba não cobrando mais dos nossos políticos, que eles vão falar, não, vai uma decisão do STF. E ele sai por cima, ele não se queima com ninguém, com o eleitor dele, né? Não precisa trabalhar tanto e a situação está resolvida. Veja o absurdo que virou hoje isso no Brasil. É uma coisa inaceitável. Mas eu queria passar agora a Bianca também para as considerações iniciais dela. E falando mais um pouco sobre esse assunto, você também, como mãe, né, que vive esse problema no dia a dia, qual a sua opinião sobre isso? Se tiver uma pesquisa, perguntar para qualquer pai, qualquer mãe que tenha filhos dentro de escola e fazer uma pergunta bem objetiva. Você gostaria que homens entrassem no banheiro da sua filha? Eu acredito que, se não 100%, quase na sua totalidade diriam que não gostariam que homens entrassem no banheiro com sua filha. Então, isso eu acho assim, a gente luta, né? As mulheres lutam por vagões exclusivos, tem vagão de trem que é só para mulher. Hoje em dia existem aplicativos de direção, né? Tipo Uber, só femininos, só com mulheres motoristas, porque as mulheres se sentem mais seguras dessa forma. E a gente sabe que colocando banheiros, que qualquer pessoa que se identifique com o sexo oposto ou com o gênero oposto possa entrar, isso é um prato cheio para pessoas mal intencionadas, que a gente sabe que essa possibilidade existe e é muito grande. Outra questão também, que eu acho que ninguém está levantando, que hoje, pela lei, a homofobia e a transfobia, elas são consideradas crimes imprescritíveis e inafiançáveis. E isso, se uma pessoa se sente ofendida, ela pode processar a outra por homofobia ou por transfobia. Então, qual que é o limite dessa questão? Se eu estou num shopping com a minha filha e vejo uma pessoa que se identifica com o sexo oposto entrar no banheiro e eu simplesmente falar assim, filha, vamos esperar um pouquinho antes de entrar no banheiro, só fizer esse tipo de comentário, e a pessoa escutar e porventura se sentir ofendida, ela pode me processar por homofobia ou por transfobia, e aí no banheiro não tem câmeras, não tem como provar isso. Então, são questões muito complexas que vão acontecer e que acho que a sociedade não está preparada, ninguém está preparado, o Supremo está se metendo numa seara que não deveria ser a dele, como o senhor disse, né? Isso deveria ser conversado e legislado pelo Poder Legislativo, como o próprio nome diz. Então, eu acho que nós, do movimento Mães Direitas, estamos extremamente preocupadas com o que vai vir, o que vai acontecer, dependendo do resultado dessa votação. Exato, a preocupação principalmente dos pais, né? Com filhas, com meninas, como aconteceu nesse caso, nessa escola do Paraná, que aconteceu com a filha de um amigo meu, e vários outros casos aí que têm ocorrido. Eu queria passar agora a Bianca, se você, algum outro ponto que você queira ressaltar, em função até da matéria, fique à vontade. Eu acho que o que ficou claro é que as pessoas não querem isso. Ninguém quer. A gente se sente constrangida. Eles falam tanto no nome de inclusão, só que, na verdade, isso não é uma inclusão. Isso é uma troca de quem vai se sentir excluído. Essa é a grande verdade, né? Só que a gente está trocando uma pequena maioria que, porventura, pode se sentir ofendido, porque nem todas as pessoas que se identificam com o sexo oposto, elas se sentem ofendidas. Elas fazem questão de entrar no banheiro feminino. A gente também tem que deixar claro. Então, assim, já é uma pequena parte. E dessa pequena parte, ainda é uma outra pequena parte que faz essa questão de entrar no banheiro feminino. E, em compensação, um grande número de mulheres vai se sentir constrangida, vai ficar constrangida, e vai ficar com medo, né? Porque a gente tem medo. Então, porque, infelizmente, assim, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu acho que essa é a questão. Eles falam o nome de inclusão, e aí, né, fica sinalizando virtude, aí se você é contra, você não quer incluir pessoas. Não, a gente quer incluir, a gente precisa achar uma solução que de fato inclua, porque isso não é inclusão. Não, isso inclusive, não é uma inclusão.
num banheiro onde você mesmo falou, não tem câmera, né? Eu queria passar agora a Denise, acrescentar algum ponto de vista, algum detalhe que você viu na matéria-tema, na entrevista, ou qualquer outro assunto que você queira abordar, mas eu acho muito delicado essa parte de não ter, porque o banheiro não tem nada, vai ser a palavra de um contra a palavra de outro, a menos que tenham outras pessoas que presenciem, mas, por exemplo, se estiver uma criança, uma menina, com um homem, mas que se identifica como mulher e acontecer alguma coisa lá dentro, não vai ter como se provar. É a palavra de um contra de outro, não é isso? Lembrando, doutor Denis, que é importante a gente entender que o critério é autoidentificação de gênero. Não tem nenhum outro critério. O que significa? O senhor, tal como o senhor está agora, se o senhor quiser acessar um banheiro feminino, exatamente como o senhor está, o senhor pode, né, diante desse tipo de política. Porque e ninguém pode te questionar. Porque a autoidentificação, ela prescinde de qualquer tipo de alteração de documento, de hormonal, física. Quando a gente diz que qualquer homem pode acessar livremente os banheiros femininos a partir disso, é qualquer homem mesmo. E se ele for questionado, ele ainda entra livre de questionamento, porque se questionado, ele ainda pode acusar, exatamente como a Bianca falou, de transfobia. Exato, porque a questão da transfobia é muito delicada, como essa forma de criminalização, porque nós somos do direito, a gente sabe que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Uma decisão do STF não é uma lei. Não existe conduta típica para esse suposto crime de transfobia. É o tal negócio. Enquanto houver essa acomodação do poder legislativo, vai valer a decisão do STF. É gozado, né? No caso das drogas, de porte de droga, que estava para discriminar, né, a quantidade, que ia ser crime ou não, de repente ficou lá anos no legislativo, ninguém fez nada. Quando o STF começou a, né, falar, olha, eu vou decidir dessa forma, aí por uma questão de vaidade, os senadores já andaram, não, vamos criminalizar qualquer quantidade, certo ou errado, a coisa só andou por uma questão de vaidade, porque ficou anos se discutindo lá e não saía do lugar. É isso que o eleitor tem que cobrar do deputado, do senador dele. Peraí, você ganha uma fortuna por mês, você tem um gabinete que custa mais 200, 300 mil por mês para o contribuinte, e aí? Você vai deixar tudo na mão do STF? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente não vai votar mais para deputado, senador, vamos votar para ministro do STF. Que eles que vão conduzir o Brasil. É uma coisa inaceitável. O problema é que eles não são representantes do povo, né? Exato. Eu queria passar aqui agora algumas opiniões. Desculpa, eu não vou dar o nome inteiro, que às vezes aqui, mas o Monteiro, 62, ele fala que é preocupante o caso de banheiro unissex. A Ângela diz, não concordo, acho um absurdo. Não, com certeza não, é oportunidade de pessoas mal intencionadas. O David fala, claro que não, ainda mais aqui no Brasil, que é um país sem lei. Olha, veja o conceito, né? O eleitor, o cidadão brasileiro, eles já tinham um conceito muito ruim sobre o político. Esse conceito está se alastrando para o judiciário. Por quê? O judiciário está se politizando. Infelizmente, o judiciário está se politizando. E aí acaba tendo reflexo, né? A Dani fala, claro que não, só quem tem uma mente doente pode achar que isso seria viável. Alexandre, não. O over, com certeza não, é oportunidade de pessoas mal intencionadas. A Cariza fala, não são seguros. Você pode participar, deixar sua opinião nas nossas redes sociais. Banheiro unissex, você é contra ou a favor? Eu queria pedir agora, nós temos mais um VT do Tiago Bolívar. Ele é professor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Pode rodar, por favor. Olá.
Eu sou Tiago, sou professor universitário aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, e faço parte dessa frente ampla que se posiciona contrária à ideia nefasta de que todos os banheiros no Brasil, os banheiros públicos, os banheiros em estabelecimentos comerciais, passem a ser unissex. A amplitude dessa frente faz referência ao fato de que nós somos realmente bastante diversos aqui. Tem pessoas de todos os caminhos da vida, de todos os espectros políticos. Eu mesmo, por exemplo, eu sou acadêmico, eu sou ambientalista. Então as pessoas logo pensariam, e corretamente no caso, em que eu caio à esquerda do centro. E eu não tenho absolutamente problema algum em estar junto de pessoas de outros pontos dessa escala política, se é na defesa da sanidade, a sanidade social, os direitos das mulheres e das crianças que estariam sendo destruídos caso a ideia vá adiante, caso o STF vote a favor da destruição dos banheiros femininos, porque na prática é isso que vai acontecer. Muitas vezes tentam associar essa pauta ao conservadorismo, né? É uma estratégia, não, isso é de conservador. Podemos até pensar no termo conservar, né? Eu falei do ambientalismo. O que a gente faz? Em inglês é conservation, né? Preservação. A gente tenta conservar certas áreas verdes da destruição, prevenir ali que isso aconteça. Então, da mesma forma, sim, nós queremos conservar o contexto atual em que os banheiros são um espaço protegido de mulheres e crianças. Então, não tenho problema algum também quando dizem algo assim a respeito dessa pauta. Muitas vezes também tentam dizer que, não, eles estão partindo de um pressuposto de fake news. Não, ninguém está dizendo que os banheiros vão virar unissex. Não, é pela identificação de gênero. Na prática, o que vai acontecer? Se qualquer pessoa pode acessar qualquer banheiro através da fórmula eu me identifico como, os banheiros são unissex. Perdão, esse é o fato. Eu me lembro de um youtuber progressista que eu seguia, de cujas análises políticas eu gostava muito, ele tinha um bom humor, mas aí ao entrar nessa questão específica, eu não sei, parece que entra algum vírus mental nas pessoas, e ele começou a dizer, não, ele se posicionando a favor, né, da destruição dos espaços protegidos das mulheres e crianças. Ele disse algo assim, as pessoas que são contrárias a isso tentam fazer um drama emocional. Elas dizem, imagine a sua filha de 6 anos entra em um banheiro e aí junto está um sujeito de 2 metros de altura. Não, isso não é assim, não vai acontecer. E eu perguntei a ele, eu pergunto a qualquer um que esteja assistindo agora e que defenda essa ideia, como exatamente você impediria isso de acontecer? Nesse cenário? Hein? Como? Haveria uma catraca nas portas do banheiro? Alguém que controlasse? Alguma tecnologia especial que eu ainda desconheço? Que diria, essa pessoa do sexo masculino está aprovada, pode entrar porque não vai fazer nada. Essa não. Como? E aí jogam semanticamente com tudo, né? O conceito sexo. Não, sexo não é uma realidade, fazem um malabarismo anticientífico, né? Para tentar passar uma ideia que é insustentável. E quais são os fatos? Alguém duvida, seja no Brasil, principalmente no Brasil, né? Mas seja no Brasil, seja em qualquer outra parte do mundo, que os homens representam um perigo para as mulheres? Alguém duvida? Alguém contra-argumentaria nesse sentido? Vejam, está um homem falando. Ok, acho que concordamos, né? Que com o número de feminicídios e tudo mais, as agressões, o machismo de sempre, não é uma ideia muito legal você ter homens e mulheres ali fechados em um espaço em que às vezes, né, não se sabe o que vai acontecer ali, que era um espaço protegido. Ok, mudaria alguma coisa se esse mesmo homem dissesse, não, eu não sou mais eu sou algo intermediário, agora eu sou mulher, tal. A gente tem alguma evidência que isso reduziria o perigo? Tem?
Eu desconheço, procurei e não encontrei. O que eu encontrei foram estatísticas de vários lugares do mundo que começaram a, por exemplo, colocar pessoas do sexo masculino em presídios femininos e abriram banheiros, etc. O que eu mais encontrei foram agressões terríveis por parte dessas pessoas do sexo masculino contra as mulheres ali presentes. Isso eu encontrei. Então, nós vivemos, como já dizia a Madonna, em um mundo material. E nós sabemos que pessoas portadoras de pênis, se é assim que vocês querem chamar, tendem a ser violentas contra as mulheres. Então, muito provavelmente não é uma boa ideia escancarar os banheiros, tirar essa proteção que hoje em dia a gente tem. Hoje em dia, se você é um homem e você entra em um banheiro feminino, a reação você grita, todo mundo vai reagir, né? Então, quer dizer, é um espaço de proteção, um dos poucos espaços ali de proteção que as mulheres têm hoje em dia. Se uma parcela da sociedade, eu não sei qual é a proporção, mas digamos, se 1% da sociedade afirma que existe um problema na questão dos banheiros, tal como está atualmente, então que essa solução, que essa resolução possa chegar sem que o espaço protegido das mulheres e crianças seja vilipendiado. Não é essa a solução. Se algum ministro do STF chegar a ver esse vídeo, eu peço que reflita bem sobre essa questão antes do voto, porque o problema vai estar, inclusive, na consciência de quem votar. Porque isso vai desencadear uma série de problemas graves, como a gente já viu nos países que seguiram esse caminho e que retrocederam. Então, mão na consciência. Não permitam que esses espaços sejam destruídos. Obrigado. E você, qual a sua opinião? Participe através do Instagram, Banheiros Unissex. Você é contra ou a favor? Eu só queria também, antes de passar para os convidados novamente, só abrir mais um parênteses. Aqui nós não estamos discutindo opção sexual de ninguém, tá? A pessoa faz aquilo que quiser da vida dela, ela é maior, vacinada, se ela optou por um lado ou por outro, é um problema dela, exclusivamente dela. O que a gente discute aqui é o problema do encontro, né, de crianças, eventualmente, com pessoas do sexo oposto dentro de um banheiro. E como isso poderia funcionar. É isso que a gente questiona. Agora, se a pessoa se julga ser A, B, C, D, é um problema dela. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que isso daí seria um assunto até fácil de se resolver no seguinte: independente do que você se julga, do que você se encaixa, se você tem um órgão genital masculino, você tem que usar o banheiro dos homens. Se você tem um órgão genital feminino, você tem que usar o banheiro das mulheres. Agora, se eu me julgo homem, mulher, mais ou menos, não interessa. Aí é um julgamento seu, interno. Mas quando você convive em sociedade, tem algumas regras. Então, se eu tenho órgão genital masculino, eu tenho que usar o banheiro masculino. Se eu tenho feminino, eu vou usar o banheiro feminino. Mas isso é só a minha opinião. Queria ouvir as nossas convidadas, começando pela Denise, por favor. Na verdade, eu queria trazer uma informação, aproveitar um gancho da fala do Tiago, que ele mencionou a Frente Ampla pela Proteção dos Espaços de Mulheres e Crianças. A Frente Ampla propôs uma ideia legislativa no ano passado, a favor, justamente, a gente quer ocupar essa lacuna que existe no legislativo, né, para que isso seja tema de um debate popular no legislativo, junto aos representantes do povo. Então, a Frente Ampla trouxe essa questão, essa proposta, essa ideia legislativa, para que todos os banheiros e espaços privados separados por sexo para a segurança das mulheres se mantenham sob o marcador sexo, que, como eu disse, é científico, material, atestável, histórico, biológico, enfim. E então essa iniciativa conseguiu 20 mil apoios em menos de 15 dias e ela virou uma sugestão legislativa. E ela está hoje correndo trâmite dentro do
do legislativo para vir, eventualmente, se tornar uma lei. O que a gente precisa para isso? A gente precisa de pressão popular e a gente precisa de deputados e senadores que peguem a lei e levem ela para frente. Então, assim, a metade do trabalho já está feita. A proposta legislativa já está pronta, já está com mais de 20 mil apoios populares e ela já está no trâmite dentro do legislativo. Então, hoje, o que a gente precisa para isso? Para que isso venha a se tornar uma legislação? A gente precisa de um parlamentar corajoso, ou uma parlamentar, né? Que tenha coragem de pegar essa ideia e seguir adiante com ela. Mas um detalhe, olha, realmente isso daí faz falta. Mas tem um parlamentar, tem uma parlamentar corajoso ou corajosa. O problema é que ele não consegue colocar isso em pauta. Porque os outros, pura e simplesmente, não querem se desgastar. Então, não, manda para fulano, vê a comissão tal, pega o parecer de não sei quem, sabe? Aquela história do empurrar com a barriga, deixa lá. Eu tenho outros assuntos aqui, eu preciso resolver orçamento, eu preciso resolver o que envolve dinheiro, para mandar para tal lugar, as emendas, né? Esses assuntos a gente não precisa cobrar do parlamentar, eles resolvem, rapidinho. Mas, eu nem gosto de entrar muito nesse assunto, que eu acho tão absurdo, mas, Bianca, por favor, a sua opinião. Eu queria complementar o que a Denise falou, né? Então, começando pelo gancho do parlamentar, que apesar de que a gente vê que tudo isso está sendo que parte do Supremo, só que os parlamentares precisam da gente. Esse ano em especial tem eleição, né? Então, a gente precisa cobrar, sim, a gente precisa fazer pressão, porque fica feio para eles. E vai aparecer um que vai se candidatar e que vai dizer que vai fazer diferente, e se quem está lá não fizer, a gente vai falar assim, quem sabe eu arrisco com outro. Então, eu acho que a pressão popular, sim, é importantíssima. E tem outra questão que eu queria também levantar, nós, mães direitas, como a gente lida com realidades muito diferentes das mães, a gente sempre gosta de tentar, assim, encontrar caminhos que sejam fáceis para todos, né? E a gente parte do pressuposto que a gente tem que começar de dentro para fora. Então, é de dentro da nossa casa, para a escola, dos nossos filhos, para o bairro, para depois chegar lá em cima. E que eu queria só reforçar num exemplo bem prático, vocês imaginam o que vai acontecer com isso? A gente, como eu vou repetir, que isso é uma ínfima minoria, é uma pequena minoria, foi um caso, como a Denise falou, né? Um caso em Florianópolis, que esse foi o ponto de partida para acontecer tudo isso que está acontecendo. Então, porque aconteceu lá em Florianópolis com uma pessoa que se sentiu ofendida, de repente, todos os banheiros do Brasil, de escola, de universidade, de shopping, de clube, vão mudar, vai constranger um monte de mulheres por causa de uma pessoa. Agora, vamos pensar assim, nas escolas, que é o que o Mães Direitas lida mais diretamente. Quantas escolas têm, de fato, pessoas que se identificam com o sexo oposto? Eu acredito que são poucas, tá? Se não são pouquíssimas, não é a maioria. Vamos combinar que não deve ser a maioria. Pensa adolescentes, né? Meninos que gostam de brincar, de fazer bagunça, de transgredir um pouquinho. E como a Denise falou, que se o senhor hoje, do jeito que o senhor está, resolver falar que é mulher e entrar no banheiro, eu e Denise não podemos abrir a boca. Ainda se a gente abrir, corre o risco de ser processada. Né? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Pensa, menino de 15 anos, na bagunça, e fala assim, hoje eu sou mulher, vou lá entrar no banheiro para incomodar as meninas, para criar caso, para fazer bagunça. Gente, coisa de menino, coisa normal, né? Só que, olha a confusão que vai causar nas escolas que não tem nenhum trans declarado, vamos pensar assim, que usa nome social, não tem nada. Mas os meninos vão... porque é coisa de adolescente, é coisa de menino, de bagunça, de aprontar. Eles vão entrar, vão fazer bagunça. Nem estou falando que eles vão fazer alguma maldade com as meninas. É para as meninas gritarem, para dar aquela confusão. Então, eu acho que por causa de pouquíssimas pessoas teria outro jeito de resolver, né, do que mudar todo um sistema por causa de algumas pessoas. E, mais uma vez, ninguém está falando da opção sexual, o que a pessoa se considera, não é isso que está em julgamento de forma alguma.
né? O que está em julgamento aqui, o que está em questão é o quanto isso pode acarretar em outros problemas pelo mau uso, inclusive, de outras pessoas. Então, eu acho que a solução seria criar um terceiro banheiro, e aí usa o terceiro banheiro, porque não tem banheiro da família, já existe, vamos supor, banheiro da família. O que é esse banheiro da família? Como a Denise falou, que às vezes ela queria entrar no banheiro com o filho dela de 11 anos, né? Imagino que ele não vai querer entrar no banheiro da família com você, mas não vai de jeito nenhum. Mas é uma opção, que eu quero dizer assim, que se a pessoa se sente, é um banheiro individual, geralmente ele é individual, e ele é assim, se um pai está com uma menina, né? O pai está com uma menina de 6 anos, o pai não quer que a menina de 6 anos entre no banheiro masculino, olha só. Né? O pai foi passear no shopping com a filha de 6 anos. O pai não quer entrar, porque ele poderia entrar com a menina de 6 anos no banheiro masculino, mas ele não entra. Eu acho que nenhum pai entra com a menina de 6 anos. E, ao mesmo tempo, ele não pode entrar no banheiro feminino. Então, ele faz uso desse banheiro da família. Né? Então, poderia ter um terceiro banheiro. Ou eu acho ainda que talvez, mas aí tem que, né, um dinheiro assim, pegar e começar a fazer banheiro igual de avião, um banheiro individual. Assim, é um banheiro por pessoa, não sei, porque eu acho que desse jeito vai causar, a gente vai ter muitos problemas pela frente, muitos problemas, infelizmente, e aí começa a questionar, por que então precisa de um vagão de trem só para mulheres? Por que precisa das motoristas mulheres, um aplicativo só de motoristas mulheres? É uma incoerência total. É uma incoerência, assim, total, exatamente. Eu vou pedir agora, nós temos mais 2 VTs de estudantes universitários. Vamos ver o que eles pensam sobre esse assunto. Pode rodar, por favor. Olá, doutor Denis. Eu me chamo Yasmin, eu curso Cinema e Audiovisual na Universidade de São Judas e a minha opinião é um tanto quanto mista, até porque, ao mesmo tempo que eu acredito entender a necessidade das pessoas trans ou LGBTs ou de qualquer sexualidade ou identificação de gênero, pela pretensão de querer um banheiro unissex, o uso de um banheiro unissex, eu também temo pelo pessoal. Então, a questão do assédio, da higiene, do se sentir desconfortável. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que eu entenda a necessidade dessas pessoas, eu também entendo as minhas e das pessoas mais conservadoras no quesito banheiro feminino e masculino. Olá, doutor Denis. Me chamo Robert Feliciano e eu sou estudante da Universidade de São Judas. E eu sou totalmente contra o uso dos banheiros unissex. Em minha opinião, os casos de assédio aumentariam e seriam frequentes. Por exemplo, se em uma viagem eu estivesse viajando com a minha família e a minha irmã tivesse que utilizar o banheiro, nós parássemos o carro em um posto de gasolina e dentro desse posto tivesse um banheiro unissex, ela fosse para dentro do banheiro e um caminhoneiro também entrasse dentro desse banheiro, eu me sentiria totalmente inseguro por parte de ter um homem lá dentro junto com a minha irmã, ainda mais dentro de um banheiro. Doutor Denis, essa é a minha opinião. Boa noite. Olá, senhor Denis, tudo bem? Eu me chamo Carlos Alberto, sou da Universidade de São Judas, cidadão da Moca. Eu sou contra os banheiros unissex, pelo motivo das pessoas usarem essa vantagem para se aproximar de pessoas menores, geralmente do sexo oposto. Eu, particularmente, não deixaria meu filho ou filha entrar nesse ambiente sem mim ou alguma pessoa de extrema confiança, porque é 880. Eu li muitas matérias sobre isso e já ouvi relatos sobre também. Então é muito desconfortável para garotas e também para garotos. E muita gente também usa o fato da transexualidade e mudar as coisas no RG para abusar e chegar perto e ser permitido por lei, o que é bem triste, porque existem pessoas da comunidade LGBT que realmente querem aquilo pelo bem delas, pelo favor delas, e tem gente usando isso para se safar de crimes, que me deixa bem triste. Mas eu consigo entender as universidades locais fazendo isso, porque elas recebem muitas cartas e muitos pedidos da comunidade para colocar isso de um jeito bom. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre os banheiros unissex. Na sua opinião, os banheiros unissex, eles são seguros para as crianças e para as mulheres? Na minha opinião, não. Primeiro pela situação que as pessoas vivem hoje, né? Então, assim, o desrespeito está muito grande. E principalmente você tem muito medo por causa das crianças. Eu tenho filho, então eu morro de medo em deixar ele sozinho, porque a gente não sabe a maldade que as pessoas estão tendo hoje. Eu acho que sim. Eu acho que
Eu acho indiferente. Melhor, indiferente. Não acho. Porque se já tem a diferença do feminino para o masculino, a gente já não se sente totalmente segura, porque em algum momento pode ter alguém lá dentro. Imagine se for liberado. Não acho que seja seguro. Eu acho que ainda não é um momento ideal para a cultura brasileira, né? Nos tempos que nós vivemos de discussões entre esse tipo de política, inclusive, né? De inclusão ou sexualidade nas escolas, eu acho que ainda não é um momento cultural ideal para que isso aconteça. E na sua opinião, os banheiros unissex são seguros para mulheres e crianças? Participe, deixe sua opinião através das nossas redes sociais. Instagram, Programa Na Sua Opinião. Você é contra ou a favor aos banheiros unissex? Nós vamos agora eu vou pedir para rodar um VT do Glauco Túlios. Ele é um empresário muito engajado com essa parte política em várias áreas. E daqui a pouquinho a gente volta com as nossas convidadas. Pode rodar, por favor. Olá, Dr. Denis, tudo bem? Sobre o debate posto, né, sobre banheiros agêneros, neutros ou unissex, a minha opinião é que nós devemos escolher o caminho para que os problemas sejam menores. Quando nós colocamos o homem e a mulher ou juntos, né, nessa atual situação que nós enfrentamos na humanidade, onde pessoas se apresentam dizendo que não se sentem mais homens, se sentem mulheres, não se sentem mais mulheres, se sentem homens, querendo inclusive que nós reconheçamos as questões pessoais deles. Aí nós estamos enfrentando um ambiente, eu diria, mais dificultoso. E eu até trago aqui um exemplo, né, de a humanidade sempre escolheu caminhos para que os problemas fossem diminuídos, né? E quando você passa um rio, o que você faz? Você nada com os crocodilos ou você escolhe a ponte? E eu sou um cidadão que escolho passar um rio com a ponte. E eu acho que é o caso clássico de nós não deixarmos os problemas se agigantarem e nós buscarmos soluções para que eles não ocorram. Aliás, isso é a qualidade de um bom administrador. Então, eu faço a opção pelo banheiro tradicional. Homens de um lado, mulheres de outro. Muito obrigado, um abraço. Legislar a favor da transformação de todos os banheiros públicos femininos em banheiros unissex no território nacional é negar o direito à privacidade das mulheres, afronta sua dignidade, sua liberdade e sua segurança, além de promover a desconstrução de valores morais tão necessários ao bom desenvolvimento humano e social. Em todas as nações onde tais práticas foram adotadas, os casos de desrespeito e violência contra as mulheres foram registrados. Achar ou sentir-se como uma mulher não o transformam em uma. Ao contrário, toda distorção do pensamento e toda negação da realidade são sinais de distúrbios psiquiátricos que precisam sim ser cuidados das melhores maneiras possíveis, através de psicoterapia ou terapia medicamentosa. Na realidade, a maioria desses indivíduos são pessoas vulneráveis, com transtornos como o autismo, a esquizofrenia, doença maníaco-depressiva, depressão profunda ou com histórias de traumas infantis, como o abuso infantil, entre outros, além dos abusadores e pedófilos que aproveitarão desta situação para cometerem seus crimes. Na verdade, o que precisamos desenvolver, sim, são políticas públicas de saúde, onde possamos dar dignidade às pessoas, para que elas possam ter uma vida real, autêntica e significativa, e os criminosos serem penalizados. Caso contrário, estaremos simplesmente legislando a favor da loucura. Um abraço. E você, qual a sua opinião? Banheiros unissex, você é contra ou a favor?
Deixe a sua opinião na nossa rede social, no Instagram, Programa Na Sua Opinião. E lembrando, você que acompanha esse programa pela TV e gostaria de acompanhar em outro horário ou em outro local pelo YouTube, basta acessar o nosso canal no YouTube, está na sua tela agora. Acessando o canal, você tem acesso ao programa que está sendo exibido inédito, bem como aos todos os programas já veiculados. Se inscreva, dê o like, deixe lá, você vai receber as notificações e você pode acompanhar do seu computador, do seu smartphone, como você bem entender, no horário que você quiser, ao programa Na Sua Opinião. Eu queria voltar às nossas convidadas agora, começando pela Bianca e depois a Denise. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, é um assunto que renderia ainda muita conversa. Já agradecer as participações e passar a vocês para as considerações finais, algo que eu não perguntei, algo que vocês gostariam de acrescentar. Por favor, fique à vontade, começando pela Bianca. Então, eu queria agradecer também. Eu acho que é um assunto que rende, eu acho que a população tem que ficar sabendo, muitas vezes o Supremo faz isso, as pessoas nem ficam sabendo, as pessoas precisam entender as consequências disso, porque muitas se deixam levar pela questão da inclusão, pela questão da, qual que é o problema, coitados, né? Mas isso traz problemas, isso traz consequências graves, isso muda todo um paradigma. Então, é isso, que os pais fiquem atentos, que os pais corram atrás dos seus direitos, que cobrem sim dos políticos, é importante cobrar, porque os políticos dependem de nós. Muito obrigada. Denise, por favor. Eu queria trazer alguns pontos aqui que não deu tempo de abordar. Eu queria sensibilizar as pessoas, primeiro, para a questão de que quando a gente fala de banheiros públicos, a gente não fala só de banheiro de shopping. A gente fala de banheiro de rodoviária, a gente fala de banheiro de escola pública, a gente fala de banheiro de praça. Então, são banheiros onde não tem necessariamente uma fiscalização o tempo todo. Então, são espaços onde o uso já é um pouco vulnerável. Né? A gente está falando aqui de constrangimento e a gente está usando coincidentemente a mesma palavra que o ministro Barroso usou, que ele falou assim, qualquer possível constrangimento das mulheres, mas a gente não está falando só de constrangimento, a gente está falando de uma violência palpável. O Brasil ele é um dos países recordistas e isso são dados que são atestados por órgãos técnicos e científicos, tá? O Brasil é um dos países mais violentos para mulheres, principalmente em termos de violência sexual e feminicídio. Então, quando a gente abre essa possibilidade, a gente está falando de vulnerabilizar a segurança de mulheres que já são vulnerabilizadas na sociedade. E isso é muito grave, a gente não pode... não é aceitável nenhum índice de violência contra a mulher. Que dirá abrir ainda essa brecha para vulnerabilizar ainda mais, né? Eu lamento que a gente não tenha tido essa noite a possibilidade de ter um debate de ideias. A gente teve aqui quase todas as posições no mesmo sentido, contrárias ao banheiro unissex. Eu gostaria muito de ter ouvido, de ter tido a chance de escutar os argumentos de alguém que defenda isso. E eu sei o quanto a produção procurou, eles só não encontraram. Porque as pessoas não defendem, não têm coragem de defender isso em debate. Não, defendem no particular, né? Mas quando você fala um programa, mas não se expõe ao né, debate. de televisão, você vai expor... Olha, nós procuramos incansavelmente, mas infelizmente as pessoas... É a mesma história do político. Errada, né? Sabe que é a história do político? É um tema que eles não querem entrar porque é uma bola dividida. Então eles não querem ficar mal com o eleitor que pensa de uma forma ou de outra, então eles procuram sair. Agora, o pessoal que é favorável, que é um direito da pessoa ser favorável, lógico, nós vivemos numa democracia, elas falam em privado ou em áreas que ela tem alguma representatividade. Mas na hora que se torna um debate público, não querem discutir. Na internet são extremamente verborrágicos. Exato. Mas não se dispõem ao debate de ideias, porque eu acho que isso é extremamente importante em democracias, e é assim que a gente cria uma democracia forte e vibrante, através do debate de ideias, e não da imposição. Então,
eu fiquei muito feliz de ouvir as posições das pessoas nas ruas, nas universidades, a da Bianca, mas gostaria muito de ter tido a chance de debater com algum defensor. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade. Olha, e o convite continua aberto. Se alguém que pense de forma contrária quiser participar, mesmo que tenha que fazer um outro programa, nós vamos fazer, tá? O canal está totalmente aberto aqui. Não, eu penso de uma forma diferente. Ok, você vem e participa, mas pelo que eu notei, é muito difícil essas pessoas tomarem assim publicamente, né? Porque até pessoas de esquerda, pessoas mais assim liberais, voltadas para a esquerda, relutam nesse tema, não concordam com isso. Mas eu queria muito agradecer as nossas convidadas, foi um prazer enorme recebê-las aqui. Eu acho que pelo menos nós conseguimos passar o histórico, o desdobramento e as possíveis consequências, né, de tudo isso. E agora o nosso telespectador tem elementos para decidir se ele é contra ou a favor da criação dos banheiros unissex. Muito obrigado, foi um prazer recebê-las aqui, uma boa noite. Prazer, boa noite. E você, qual a sua opinião? Se você ainda não votou, deixe sua opinião, participe através do Instagram. E se você quer assistir novamente esse programa ou a qualquer outro programa já veiculado, basta acessar o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Deixe o like, se inscreva no canal, você vai receber todas as atualizações sobre o programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua paciência. É sempre um prazer estar com você, sempre às quartas-feiras, às 10 da noite, com temas polêmicos. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.